Você precisa desenvolver. Sim, Então, gente, essa dor de cabeça, essa pressão nos olhos, essa sensação de chapação, de não conseguir ficar muito aqui, um pouco de sonolência, uma dificuldade de se concentrar, é o campo de energia. Porque a gente está trabalhando em vários níveis, né? E eu estou falando individualmente mesmo, com cada um no nível de desdobramento. Então, o que você está processando é o que o meu campo de energia está te trabalhando, porque você veio buscar. Então, isso é individual, embora seja coletivo. Então, essa sensação de que, nossa, eu estou processando muitas coisas e muito rápido, ela é real. Então, quando a gente consegue acessar que isso está acontecendo, é porque a gente já está no nível de alta percepção sensorial. Então, a gente já consegue ter um entendimento que mais coisa está acontecendo, além disso que você está aqui agora experienciando. Vocês querem colocar um somzinho de fundo bem leve? Eu só queria que você continuasse na linha do pensamento que você estava. Com certeza. Agora vocês viram? Vocês param na minha linha de pensamento, perguntam um monte de coisa, e aí depois fala, ótimo, agora eu gostaria que você continuasse na sua linha de pensamento. É controle, é controle, né? É o floral, meu amor, fala a verdade. Eu nem estava dando mais floral, porque o que acontecia? As pessoas vinham passar comigo em consulta e achavam que eu tinha posto alguma droga. Aí uma das meninas que veio passar comigo falou com a Ana Carla, falou, meu, eu não sei, cara, mas já acho que ela faz alguma coisa. Daí eu falei, meu, é isso mesmo, a galera começa a achar que tem alguma coisa nessa água, eu parei de dar floral para todo mundo. E aí ela veio fazer consultas comigo sem tomar nada. Ela falou, eu não acredito, eu podia jurar que era. Alguma coisa que você tinha colocado. Nada. Deixa eu você agora aqui. Pode, fica à vontade. Então vamos lá. Vocês vão precisar fazer um esforço enorme para se manter. Porque se vocês não fizerem esse esforço, vocês vão apagar mesmo. E apaga sentado ou desmaia. Eu também, depois que você fez a pergunta, eu não lembro nem agora qual que é a pergunta. Na hora que você fez a pergunta, eu não sabia responder, porque eu não lembrava a pergunta. Dá um branco assim na minha cabeça. Isso. Desde que você começou a falar. Exatamente por conta do campo de energia. Eu tô pensando aqui. A gente vai lembrar depois da semana que vem do que foi falado. Somente aquilo que é necessário, porque a transmissão está se dando através de campo e não através da energia mental. Isso é muito diferente para vocês e nós. Então vocês ficam assim mesmo, nossa, o que está acontecendo aqui? E a sua conversa comigo é de campo energético. Eu nem preciso mais ouvir, só sentir que já tá bom. Mas a gente dá uma aliviada no mental, né? Porque senão vocês vão achar que não vieram fazer nada. Então. Tipo, só não durmam, por favor, senão vocês vão ter certeza que não vieram fazer nada. Ok? Ok, o campo está bem alto e aí a gente sente isso mesmo. Estou esperando as pessoas voltarem. Tem mais alguém? Tem. Eu não sei o pessoal lá, porque geralmente a galera lá fala que também sente pra caramba, começa a ter essa mesma chapação, dorme, mil coisas acontecem, assim, recebo vários relatos. Sim, nós também aqui. Vocês sentem quando eu faço Crianças leves. Bom. Amor, esse campo é normal que ele se sustente algo, por exemplo, para você. Você não tem mais esses sintomas físicos. A gente compreende lidar com isso, entrar nesse nível, a gente também vai deixar de ter a chapação, a dor de cabeça, o fechando. Então, a dor de cabeça é porque a gente está já trabalhando a abertura dos canais. Eu já baixei um campo de informação de todo o trabalho que eu preciso fazer. Então, essa energia, ela já vai correndo e fazendo. Então, essa dorzinha que dá, muito nessa área dos olhos também, que é uma dor
que ela é chatinha, mas você não consegue nem considerar uma dor, mas ela é persistente. É porque ela está ativando, descristalizando áreas que estão adormecidas. Então vai pegar a pineal, não tem como a gente não sentir aqui. E também está pegando toda a região do hipocampo, que é muito importante, a amígdala, está trabalhando o córtex frontal, porque são as respostas muito automáticas que a gente tem. Então a energia ela precisa ir trabalhando também essa equalização do nosso físico, para que a gente possa realmente ter a abertura dos canais. E a abertura dos canais, eles vão propiciar uma quantidade de energia que a gente não recebia antes. Então, os nossos nadis, eles vão abrindo mais, né? E eles já têm uma capacidade muito menor do que a espessura de um fio de cabelo. Então, esse processo de abertura dos canais, ele também vai gerando dores e a gente sente como se estivesse estourando vasinhos no corpo, fica pesado, né? Então, todo o nosso corpo, os canais, eles não ficam só em um lugar, são milhares de canais. E tudo isso precisa ser aberto. Então, é um processo físico. Muitas pessoas vão sentir enjoo, né? Uma dor de cabeça seguida de enjoo. Alguém já está sentindo enjoo? É bastante, gente. Então, isso, essa dor de cabeça. Sim. Aqui a gente tem a abertura do nervo vago e a gente tem também um chakra muito importante, que é trabalhado. Mas o enjoo vai ser uma coisa bem específica. Vocês vão sentir bastante. Tá com medo de vomitar, mas você não precisa ter medo, é que aqui não tem balde. Mas você pode pegar alguma coisa, porque é desejado que a gente coloque para fora. Tá bom? Não precisa ficar segurando. Eu tive esse Nos processo meus antes cursos. de vir. Antes de vir. Você já vomitou? Não, olha, 3 dias antes. Sim, ele começa bem antes, porque na hora que você chega, você não fala também assim. Agora eu tô desperta. Mas vocês vão oscilar, gente. Entre ficar muito desperta e ficar muito embotada, entre não sentir nenhuma dor e de repente sentir um monte, isso vai acontecer nesses 2 dias. Então, vão sentir muito calor, depois vão sentir muito frio, mexe bastante com o termostato e é super comum, porque a energia realmente é bem forte. Né? Então, ele começa geralmente 27 dias antes do curso, todo um processo. Por quê? Porque você tem que trazer todas essas situações. Então tem um agravamento emocional, o físico já começa a ser trabalhado, a gente já tem liberação de catarro, disenteria, vômito, tudo isso para não chegar dentro do processo e ter que fazer uma limpeza muito forte, porque já é forte. Então o trabalho ele vem vindo gradativamente, 27 dias antes, durante o curso, os 2 dias da sintonização e 27 dias depois. Então a gente tem uma janela bem grande que geralmente dura aí quase que 60 dias. Por que o número 27? Porque eu já estou vibrando na nova energia. 21 dias já vem com muitas informações distorcidas. E na Índia, né, nas culturas milenares, a gente trabalha muitos 9. Então você vê que no Japamala a gente faz 108 contas. Se a gente não fizer 108, a gente faz 27, 72. Né? A gente vê também isso muito na Cabala, 72 nomes de Deus. É um número bem importante, esse significativo para o despertar. Coisa que sabe que eu tenho essa pergunta já há um tempo, porque desde que a gente criou, desde que a Cuca criou esse grupo de WhatsApp daqui de Portugal, intuitivamente a gente começou a se juntar. Aqui a gente já trabalhava com reiki, de fazer envio de reiki, de cura energética, e foi aumentando o número de pessoas até que chegou mais de 100 cada vez que a gente faz envio. Mas nós, como reikianos, terapeutas, a gente tem que fazer um campo de sustentação
para a gente poder sustentar o nosso envio. Nós temos que ser um grupo de pessoas, porque uma pessoa só não consegue fazer uma sustentação tão grande. E a minha pergunta que eu gostaria de fazer com você, se você puder responder, como é que você chegou nesse patamar de sustentação? Porque seu campo é tão expandido, para quem tem um pouco de sensibilidade consegue sentir isso. Eu gostaria de saber como foi assim sua trajetória. Você foi pouco a pouco ou chegou a um tempo que abriu muito grande esse seu campo de sustentação? Porque realmente é algo muito diferenciado. Sim, é bem forte. Então, eu tenho uma prática que é sempre sustentar um pouco a mais. Então, muita disciplina, e os meus trabalhos de ativação de corpo de luz, eu sempre vou um pouco a mais do que aquilo que me parece ser possível. Então, eu vou como um atleta mesmo. Então, se você corre 1 hora, no dia seguinte você corre 1h10, né? Então, eu nunca entro no estado de estagnação, porque chega num momento que, quando o seu campo está muito grande, você começa a ter muita facilidade de materialização. Você começa a ter um campo de facilidade para qualquer coisa que você queira. E nessa hora, a maioria das pessoas estagnizam, né? Elas param o processo. Eu não, eu continuo atendendo, eu continuo fazendo muito trabalho de sustentação energética, trabalhando com várias pessoas, e isso vai fazendo com que o meu campo nunca caia, porque eu sou obrigada a manter o meu campo alto. E como é que eu mantenho o meu campo alto? Eu tenho uma prática muito intensa, eu falei que hoje eu já chego numa média de 6 horas de prática por dia, é bastante, e cuido de tudo, do pensamento, eu cuido da palavra, eu cuido dos atos, das escolhas, eu começo a ter um cuidado com energia o tempo inteiro na minha vida. Então tudo passa a ser isso, cuidar do campo. E as minhas escolhas são sempre baseadas em não ter perda de campo. Então eu analiso, eu vou para esse lugar, mas se eu for para esse lugar, como que vai ser? Quanto é que eu vou perder de energia? Quanto de prática eu vou ter que fazer? Então tudo isso estou sempre olhando, porque é uma responsabilidade grande você manter um campo alto. Só que chega um momento que você não tem outra opção. Se você não mantiver o seu campo alto, você agora que se comprometeu com muitas pessoas, vai gerar um desequilíbrio em escala, né? Porque se você cai um pouquinho o campo, todo mundo sente. Então, esse é um processo. E as práticas em relação à prática de meditação, alimentação? As práticas, elas estão muito alinhadas com a forma como eu estou. Quando você se autoconhece, quando você começa a entender o que é energia, é fácil de você entender que tipo de energia você está desequilibrando em você. Então, dependendo da energia que eu estou desequilibrando, se de repente eu estou mais yang, eu percebo a minha tonalidade de voz, as minhas atividades no dia, o meu sono, eu entendo que eu tenho que equilibrar isso e subir um pouquinho a energia yin, baixar um pouquinho a energia yang. Aí eu posso fazer isso de várias formas, com alimentação, porque tem alimentos que propiciam mais energia yang, tem alimentos que propiciam mais energia yin. Eu posso fazer isso com as minhas práticas, meus exercícios. Tem exercícios como o yoga, que ele vai me dar uma qualidade mais para a energia yin do que yang. Ou eu posso fazer atividades que sejam totalmente aeróbicas e subir energia yang se eu estiver precisando. E aí eu vou determinando a minha rotina de acordo com como eu estou. Só que para isso, você precisa primeiro trilhar um caminho de autoconhecimento. Então, num primeiro momento, é importante que você tenha um terapeuta que tenha uma visão macro, realmente, e que possa ir te orientando. Mas eu não acredito que a rotina e a disciplina possa ser algo cristalizado, porque a gente não está de uma mesma forma sempre. A rotina não é o que a gente entende como rotina de todo dia eu faço isso, depois eu faço aquilo, eu repetir. Todo dia eu faço exercício, mas qual exercício eu vou fazer? Todo dia eu como, mas o que eu vou comer? Todo dia eu medito, mas que meditação eu vou fazer?
Todo dia eu respiro, mas qual respiração eu vou fazer? A rotina, ela está dentro da prática de todo dia você fazer determinadas coisas que são necessárias. Mas que tipo, qual é a qualidade disso e como você vai fazer é que muda. Isso não significa que você vai comer a mesma coisa todos os dias, né? Respirar da mesma forma todos os dias. Existem dias que você vai perceber que um determinado canal principal está obstruído. Isso já vai te dizer se você está com seu canal Ida, se você está com mais energia Yin ou Yang, por que um lado do corpo está mais desequilibrado, né? Então, tudo isso você vai observando, você vai aprendendo a observar e você vai se mantendo em equilíbrio. E esse cuidado é o cuidado de campo, porque o cuidado de campo é a ação, é a atitude. O lado esquerdo do corpo é o feminino e o direito é o masculino, né? Mas ainda você mantém aquela prática de meditação que você disse numa live, acho que foi em março, que você mencionou que todo dia, de manhã e de noite, você observa o seu dia inteiro e aí você faz uma pergunta. Por que isso aconteceu? Sim, então, todos os dias antes de dormir, que eu quase não durmo, eu tenho um trabalho que é o trabalho de limpar as energias que eu conectei. É o trabalho de olhar aonde eu distorci as energias no meu dia. Então, eu vou revendo o meu dia e vou entendendo o que aconteceu. Porque, na verdade, as informações que a gente recebe, elas não são verbais. Elas são bem pouco verbal. Então, a gente troca energia através do campo. Então, quando ela chega e ela me diz: Noemi, ontem eu tive um insight que você é um avatar, o que ela está me transmitindo é infinitamente mais do que isso. Ela está me transmitindo toda a experiência que ela nem vai conseguir verbalizar. Então, em campo, eu já conectei. Quando eu vou fazer o meu trabalho à noite, eu vou pegar esse ato que aconteceu isolado, eu vou entrar nele e eu vou decodificar todas essas informações. O que foi que eu recebi? Que é aquilo que eu falei para vocês. Silencio e começo a ouvir o que o divino tem para me dizer. Por que a providência divina trouxe uma pessoa que veio me dizer que eu era um avatar? O porquê disso? Então eu preciso, no meu dia, conseguir integrar essa informação. E aí, nesse momento, entender aonde eu distorci na interpretação, aonde eu tive uma atitude agressiva e violenta na minha resposta, o porquê disso, o porquê que eu neguei que eu poderia ser um avatar, o porquê que eu não aceitei isso. Então, nesse processo só de uma única coisa que aconteceu no meu dia, eu consigo ter uma leitura de várias situações minhas. Então, se eu faço isso todos os dias, eu não acumulo, né? E o meu desequilíbrio lá na frente, ele só vai poder ser medido no dia. Eu não vou ter que olhar lá para trás, aonde foi que eu criei isso. Então eu tenho esse hábito de todos os dias já zerar as situações. E quando eu vejo alguma situação assim, eu volto a falar com a pessoa e falo: olha, aquela informação que você me passou foi muito importante. Naquele momento, eu não te dei a atenção que você deveria ter recebido. E eu vi que você tentou se comunicar, mas você não conseguiu, mas eu recebi, né? E eu vou fechando isso. Porque senão, eu dou espaço para a pessoa também distorcer o que aconteceu comigo naquele momento. E ela começa a entrar nos núcleos dela. Nossa, eu não sei porque que eu fui falar isso. Não sei o quê. Eu acho que ela achou que eu era maluca. Me deu atenção. Entendeu? Só que a minha energia propiciou isso. A forma como eu reagi propiciou isso. Então eu tenho uma responsabilidade aí também. Então a gente precisa olhar tudo isso. Isso é estar vivendo em plena atenção. Isso é estar em estado de meditação constante. Isso que é transmutar a energia e requalificar. Isso você transmuta e requalifica no ato, na ação. Só você lembrando a situação e requalificando, você já
Sim, eu posso de repente já aplicar o reiki, porque eu percebi tudo isso e pedir que tudo isso seja requalificado, mas eu tenho que ter uma ação. No dia seguinte, então, por exemplo, você Exato. pressionou de novo. Porque ela entrou no nível da mente da distorção e essa energia vai correr enquanto eu não tiver uma ação. Então, quando eu vejo que eu fiz algo que às vezes magoou, eu posso requalificar tudo aquilo, mas eu também preciso ter uma ação, que é no físico, nessa minha realidade, dizer para a pessoa, olha, eu vi que eu fui grossa e eu consigo ter uma conclusão muito mais rápida, porque eu já fecho aquilo, eu não deixo aquilo reverberando até que a energia chegue e a pessoa compreenda por si só, porque isso pode ter um lapso de tempo que é muito grande. Nem chegar pra ela, né? Não, vai chegar, porque a energia já faz, mas a energia, ela atua, ela pode demorar até 9 meses. E aí, nesse meio tempo, eu posso morrer, né? Então, assim, a gente precisa pensar que a ação ela é necessária para a consciência. Mas não, se você não foi grossa, foi simplesmente uma interpretação. Tá? Não importa, se ela interpretou, você deu algum tipo de, energeticamente, algo você fez para que ela sentisse assim. Então você também tem responsabilidade, mesmo que não entendi a intenção de ser grosseiro. Na nossa vida, a gente reage mais do que está consciente. Então você não consegue ver a intenção. Simplesmente, às vezes, você emanou a energia. E a energia é a primeira que chega. Qual é a energia? De tipo, agora eu não quero falar com você porque eu estou fazendo qualquer outra coisa. Não é uma intenção de ser grosseira, mas você foi. Mas não, como que você, agora, perdão, você comentou do feedback que tiveram, por exemplo, eu vi que você estava assim. Muitas vezes você não recebe esse retorno. Muitas vezes você age e depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, a pessoa fala, não parei de falar com você porque isso aconteceu. Não, você não recebe o retorno se você não parar no seu dia e não meditar. Porque você vai olhar para o que aconteceu. Porque a leitura energética a gente tem condições de fazer, só que a gente não faz. Então, por isso você deixa passar, porque você entra na distração. E aí você nem vê, mas você sabe, não tem como você não saber. Porque o seu campo já absorveu. Então, a leitura energética é possível de se fazer a qualquer momento. E se não for possível a ação? Uma pessoa desconhecida estava na rua e você faz essa intenção. Aí você trabalha só energeticamente. Que vai chegar. Vai chegar, só o tempo que pode ser. Essa questão do tempo para materialização ela é muito louca, porque tem coisas que você materializa mais rápido e tem coisas que demoram mais para você materializar. E não está muito ligado com a questão de crença não, porque eu percebo que tem determinadas práticas de materialização que eu faço que levam mais tempo. E tem outras que são muito imediatas. E eu ainda não consigo entender qual é a diferenciação aí. Mas eu sei que dentro dessa janela de 9 meses aquilo vai ser concluído. Agora, quando dentro dessa janela eu não consigo saber. Às vezes é imediato, é muito rápido. Eu falo, caracas, acabei de materializar isso, já vem. E às vezes tem um espaçamento. Isso eu ainda não consegui entender qual é a diferença. Talvez esteja um pouco distraída no processo, mas eu vou buscar essa resposta depois. Gratidão. Não precisa fazer de manhã se você faz à noite. Não precisa. Não, o último pensamento do dia vai ser o seu primeiro pensamento da manhã. Não, eu de manhã faço sempre. Se você faz a prática de olhar para tudo e requalificar à noite, você não precisa fazer de manhã. Eu faço à noite essa prática. Então, você pode fazer essa prática à noite e de manhã fazer uma outra prática, num horário sapa, que é um horário que te favorece para clareza, né? Para iluminação, momentos de iluminação. Então, é um horário que você vai receber as respostas. Então, entendendo isso, você pode pôr uma prática para receber as respostas de manhã.
E aí depende muito do que você quer. Por isso que eu digo que não pode ser uma coisa engessada e cristalizada. E quando comecei a fazer, o que eu sentia à noite, parecia que estava muito mental. Eu sentava e parecia que a mente ficava muito ativa. Eu queria as respostas pelo mental. Então comecei a escrever com um caderninho. Foi da prática de danças, da materialização. E ponho assim no caderninho e ouço a música, porque se eu ficar muito a pensar sobre as situações, parece que... Isso. Por que o ócio criativo é importante? Porque você não pode querer a resposta, senão a mente não te dá. No ócio criativo, você lança uma pergunta e vai para o ócio criativo. Dança, canta, faz qualquer coisa. No ócio criativo, você dá o espaçamento, não existe a tensão de querer aquela resposta e a mente libera, porque ela tem que focar a atenção em outra coisa, em outro ato. E também, dependendo da frequência da música que você vai ouvir, você vai acessar determinados tipos de pensamento. Lembra que todo pensamento, anterior ao pensamento, tem que vir um som, né? Então a música, ela tem uma importância gigante, porque ela é o campo de energia vibracional que vai te conectar com os pensamentos. Então tem determinados mantras que tem uma vibração que já vai te conectar com determinadas energias para determinados pensamentos. Então se você escolhe música que vai falar lá da sofrência da vida, não tem como, a música te arrasta. A gente tem que saber isso. Eu guardei os seus áudios, os atendimentos, e às vezes com um pouco de intuição, carrega assim por intuição. Mas você tem que ver que a gente tem uma tendência a buscar o agravamento, né? Às vezes. Então, se eu já tomei a tristinha, eu quero uma música aqui. Não. Então, a gente precisa olhar bem isso. Então, se eu estou muito intro, eu tenho que buscar coisas que me deixem mais yang, que me façam querer ter mais movimentos, mais social também, sociabilizar mais, né? Então, de repente, é legal fazer uma aula de dança em grupo, porque a minha tendência é não querer fazer nada em grupo, quando eu estou indo. Né? Então eu posso achar que eu estou fazendo uma grande coisa, tá lá meditando sozinha, e não é o que você está precisando no momento, simplesmente você precisa sair naquela hora. E aí sair pode ser uma cura muito maior do que a meditação naquela hora, porque você já agravou na energia ainda, já está agravado. Então por isso que vocês têm que entender que tudo que existe no mundo é medicamento. E que você vai usar o seu medicamento de acordo com a sua necessidade. Tudo tem todas as energias, tudo tem consciência divina, e você pode usar tudo de uma forma a se beneficiar. Nada pode ser tido como bom ou ruim. Na verdade, é o que eu preciso para o momento. E no alimento é a mesma coisa. Não, posso fazer uma pergunta? Pegando naquilo que estava a dizer. Quando tu sentes que precisas de curar nas relações, a procura vem dos relacionamentos, mas como tu disseste, eu também sinto isso, eu prefiro estar sozinha e prefiro fazer o processo sozinha. Como é que eu faço? Você tem que ver se esse preferir estar sozinha vem por conta de um agravamento ou se ele vem por conta de uma consciência. Então, quando eu quero ficar sozinho, porque eu vou praticar e eu quero me comunicar com o divino, e realmente eu uso esse tempo de uma forma muito efetiva para o meu processo de consciência, não tem problema nenhum. Quando eu quero estar sozinho, porque eu estou agravado e esse tempo fica ocioso, e eu não faço nada com ele, só fico sozinha, tem um agravamento. Então, a gente tem que entender o que é essa motivação de estar sozinho.
O que acontece é que muitos terapeutas falam, mas então, depois que eu comecei o processo, eu comecei a ficar muito mais introspectiva, a pessoa de forma muito automática, cristalizada, te diz, faz parte assim mesmo. Mas não necessariamente faz parte. Pode ser que dentro do seu processo você começou a ter uma prática muito repetida que está só propiciando um nível de energia ser trabalhada. Isso está te agravando, pode te agravar. A introspecção do processo pode ser agravamento. Não necessariamente é consciência. Eita, chapação. Tá travando, né? Então, não sei o que eu faço. Será que tem Wi-Fi aqui? Tem. Então tá. Então vamos botar no Wi-Fi. Vou desligar para voltar.